vocês? Eu sou Carlos Moraes e eu vim aqui esclarecer a dúvida da Tuane Lira, que me perguntou qual é a diferença entre of course e sure. Tem alguma diferença? A gente pode usar da mesma maneira? Então, eu vou começar aqui pela diferença entre sure e of course, tá? Eles podem também ser usados de maneiras iguais, mas eu vou começar pela maneira que tem que ser diferente, claro, tá bom? É o seguinte, para captar aqui essa descrição, essa definição, eu contei com a ajuda da minha amiga Giovanna Bozelli, que além de tradutora e intérprete, agora é coaching maravilhosa, plena e absoluta, tá? Então, eu vou começar aqui com sure, dizendo que o que ela me disse. Sure se refere a um sentimento, e essa é a diferença, tá? No que eles diferem? Você só pode usar sure dessa maneira que eu vou dizer para vocês agora. E não of course, tá? Então, sure se refere a um sentimento de certeza e tem a ver com confiança em algo que se espera. Ela me deu um exemplo. I'm sure we'll survive this pandemic. Então, eu tenho certeza que nós vamos sobreviver a esta pandemia. Eu também, Giovanna, graças a Deus. E também o sure pode se referir a algo impossível de se duvidar, do tipo I'm sure about the second answer. Eu tenho certeza sobre a segunda resposta, né? Lá no jogo do milhão. Então, dessa maneira, desse jeito aqui, quando você está falando de certeza, você só pode usar sure e não pode usar of course, tá bom? E assim, para usar sure dentro dessa acepção aqui de quando você tem certeza de algo, ou estou certa de algo, eu tenho que usar o verbo to be em inglês. Ai, o nosso amado verbo to be. Por que eu tenho que usar o verbo to be aqui, Teacher Carla Moraes? Porque em inglês, o verbo to be, aliás em português também, né? Não sei se vocês lembram lá na escola, quando a professora falava assim, o verbo to be expressa ser e estar. O que significa o verbo to be? Então, classe, ser e estar, professor. Mas você não fazia ideia do que você estava repetindo, né? Então, o estar, aí de ser e estar, ele é usado para exprimir estados. Não é estado com capital, essas coisas não, tá? Não vem jogar stop aqui na minha aula, tá? Ele é usado para exprimir estado, ou seja, são condições passageiras. Eu não sei se você já percebeu isso com relação ao verbo to be, gente, presta atenção, que isso é seríssimo, hein? Nem sei se você já ouviu isso na internet. Então, o verbo to be, ele é usado para exprimir um estado, ou seja, uma condição passageira. Que quando você faz alguma coisa, ou alguma coisa acontece, esse estado muda. Tipo assim, a água que evapora quando ferve, né? Então, você é a água, tá? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplinhos aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Quando você está com fome em inglês, você diz I'm hungry. Por que você diz I'm hungry e não eu tenho fome? I have hungry, tá? Porque não dá para você ter a fome, porque o verbo have em inglês só é usado para condições em que você possui algo. Você possui, tipo assim, isso é meu, essa cola aqui que eu fiz sobre o sure, of course, é minha, pertence a mim, tá? Então, a fome não pertence a mim, eu estou com ela. Assim que eu comer, esse estado vai passar, né? Graças a Deus que esse estado passa, porque senão vocês não me viram com fome, gente. Nossa Senhora! Então, o verbo to be é usado nesse caso porque I'm hungry é um estado passageiro, é uma condição passageira. Porque assim que você comer, você não vai mais estar com fome, né? I'm thirsty é um outro exemplo, eu estou com sede. Por quê? É uma condição passageira, você toma água e isso passa. I'm happy, estou feliz. I'm sad, estou triste. Tudo isso são condições passageiras. Assim como também é I'm sure. Porque agora você está certo do que você está dizendo, mas daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, ou você receber alguma outra informação e você já não está mais sure sobre o que você estava falando, tá bom? Então, nesse caso, em inglês, a gente tem que usar I'm sure, he is sure, né? Ele está certo, ou she is sure, ela está certa. Tudo bem? Então,
não se esqueçam, para usar sure, não vai falar I have sure, né? Você tem que usar o verbo to be, porque esta é uma condição passageira, tá? Nossa senhora, hein? Quanta coisa que eu já falei. É o seguinte, agora eu vou falar de como o sure e o of course são iguais, tá? Os dois são usados da mesma maneira quando você está exprimindo concordância. Ou seja, quando você concorda com alguma pessoa, com alguma situação, você usa sure ou of course, tanto faz, indiscriminadamente, tá? Tanto faz mesmo. Então assim, ó, of course e sure tem a ver com, na verdade a Giovana me mandou aqui, ó, of course tem a ver com algo natural ou óbvio, algo que já se espera na circunstância. Ou seja, isso aí é usado para indicar concordância, certo? Assim como sure. Então, sure e of course a gente usa para indicar concordância. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, onde a gente pode usar tanto sure quanto of course. Então, can you help me? Sure. Ou of course. Então, você pode me ajudar? Sim, claro. É claro, certeza. Do you love your mom? Você ama sua mãe? Sure, of course. É claro, com certeza. Do you want to come to the movies with me? Você quer vir ao cinema comigo? É claro, sure, of course, com certeza. E aqui meu último exemplo. Thanks for lending me the book. Então, muito obrigada por me emprestar este livro. Of course, claro, ok, no problem. Ou sure, sure ou of course, tá? Você pode usar qualquer um dos dois nesse caso. Então, a minha última ressalva aqui é com relação à pronúncia de of course, tá? Porque vocês devem achar que eu tô falando of course, mas não tô não, gente. Nem of course, tá? Pelo amor de Deus, pior ainda, tá? Por quê? A pronúncia desse OF aí em inglês é of, e não é off, tá? Porque off é aquele com dois F's, tá? Tipo turn off the light. Então, aquele lá é o off. E esse aqui da expressão of course tem um F só. Então você diz of. A pronúncia de OF da preposição de, né, que seja, é of em inglês. Pode ficar chocado agora. Eu não sabia disso. Gente, pode ver, é of. Se você procurar no dicionário, vai estar lá nas barrinhas, né? Of, tá? E a pronúncia de course nunca vai ser curse. Eu já ouvi muita gente falando English curse. Curse em inglês, minha gente, significa maldição. Eu sei que para muita gente inglês é uma maldição na vida, tá? Mas não precisa ficar assim amaldiçoando realmente por aí. Pelo amor de Deus, falar um English curse, falar uma maldição de inglês. Assim, você faz um English course, tá? English course é um curso de inglês. Tudo bem? Então, a pronúncia disso é of course. Of course. Of course. Falando rápido parece ficar off, tá? Mas não é não. É of course. Of course. Beleza? Então, essa é a diferença e a igualdade entre sure e of course. Eu espero que a Tuane tenha entendido quando ela pode usar sure e of course. E eu espero que todos vocês tenham entendido como você usa o sure e o of course de maneira semelhante e de maneira diferente, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento. Um abraço!